Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, Conexão GEO número 323, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025, mais uma semana com muitas novidades para vocês, realmente cada vez mais difícil acompanhar o cenário internacional, todos os dias tem sempre uma novidade e todos os dias uma novidade vindo do presidente da maior potência econômica e militar do planeta. Bom, o título que eu escolhi para o Conexão GEO 323, Trump e Putin se acertam, é o tema principal e que vou iniciar agora. Mas, antes de iniciar propriamente, só lembrando a vocês, caso vocês ainda não sigam o Conexão lá no YouTube, convido vocês para seguir e, principalmente, se gostarem, compartilhem com seus amigos. Lembrando que o podcast sempre no YouTube, no Spotify e no Apple Podcast. Diariamente posto várias coisas no Instagram que replica no Facebook. São as principais mídias que eu tenho utilizado. Bom, vamos lá. Trump e Putin se acertam. O que aconteceu? Quarta-feira, uma conversa telefônica entre os dois líderes por 90 minutos. Vocês imaginam uma negociação, uma conversa entre dois presidentes por 90 minutos, ou seja, muita coisa foi falada, E o Trump, logo em seguida, fez uma postagem na sua rede social com vários elogios à Rússia e até o próprio Putin, dizendo que o Putin quer a paz também, quer acabar com o conflito e falando que vai se encontrar, que já combinou com Putin, que vai se encontrar, montando assim um grupo dos dois países para negociar a paz entre Rússia e Ucrânia e que Trump vai encontrar com Putin no primeiro momento na Arábia Saudita e também não deu data e também deixou em aberto a possibilidade de uma visita mútua, ou seja, o Trump ir a Moscou e o Putin visitar Washington. Logo depois disso, Trump ligou para o presidente Zelensky da Ucrânia. Não sabemos exatamente quanto tempo foi. O Zelensky confirmou esse telefonema mais tarde, na quarta-feira, na conversa que ele tem com os ucranianos. Normalmente, todas as noites, ele faz um pronunciamento nas redes sociais para os ucranianos. Vamos só trazer aqui um detalhe. O que aconteceu na terça-feira, ou seja, um dia antes desse telefonema? O Trump tinha mandado para a Ucrânia um emissário dele conversar com o Zelensky, com ministros lá da Ucrânia, sobre a Ucrânia fornecer para os Estados Unidos 500 bilhões de dólares em terras raras. São minerais estratégicos importantíssimos para a indústria de defesa, para a indústria de carros elétricos, semicondutores, e que a China é líder no mercado global. Isso foi na terça. Coincidentemente, ou não, na quarta-feira esse telefonema. Na minha avaliação, o Putin ali, ele pode já ter, tipo assim, eu vou ter que negociar com o Trump, porque senão realmente ele vai continuar apoiando a Ucrânia, porque o Trump disse isso na terça-feira, Disse que a Ucrânia pagaria o apoio, se a Ucrânia pagasse aos Estados Unidos em terras raras, o equivalente a 500 bilhões de dólares, os Estados Unidos continuariam fornecendo as armas que estavam fornecendo. Isso foi na terça-feira. Na quarta-feira tivemos o telefonema entre Estados Unidos, entre os dois presidentes, Estados Unidos e Rússia. Outro detalhe, também na quarta-feira, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, em reunião junto aos demais ministros da Defesa dos países da OTAN, lembrando a OTAN, aquela aliança militar, 32 países, a reunião foi em Bruxelas, onde é a sede da OTAN, efetivamente, e o secretário de Defesa dos Estados Unidos foi claro nos seguintes pontos, Por favor, registrem bem os pontos que o secretário americano falou. Primeiro, a Ucrânia, não é realista que a Ucrânia vai voltar a ter a mesma fronteira que antes da guerra. Primeira coisa. Lembrando que a Rússia hoje ocupa quase 20% do território ucraniano, A Rússia já ocupa cerca de 20%. Outra coisa, a Ucrânia não vai entrar para a OTAN. E outro assunto, os Estados Unidos não vão enviar militares para a tal força de paz que seria estabelecida na Ucrânia, e essa força de paz seria por militares europeus e de outros países. Isso aí abre a brecha até de terceiros países, inclusive o Brasil, de fazer parte dessa força de paz lá na Ucrânia, dentro desse pacote aí de negociação que está sendo montado entre Rússia e Ucrânia, com os Estados Unidos no meio. E o secretário de Defesa dos Estados Unidos também lançou outra bomba lá quarta-feira. Quarta-feira foi um dia animado,
ele falou que os países da OTAN devem elevar os seus orçamentos de defesa para 5% dos seus produto interno bruto. Só para vocês terem uma ideia, o acordo anterior era de 2%. Nem todos os 32 países da OTAN já chegaram nesse patamar de 2%. Mesmo os Estados Unidos gastam cerca de 3,6% do seu PIB com defesa, o que é muito considerando o tamanho do PIB dos Estados Unidos, que é quase 30 trilhões de dólares, né? Outra coisa, nem a proposta que a OTAN estava costurando, né, que alguns países da OTAN, né, o secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, o holandês Mark Rutte, foi primeiro-ministro da Holanda e ele assumiu em outubro como secretário-geral da OTAN, ele estava negociando 3%. E aí o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Hegseth, ele na quarta-feira falou em 5%. Então isso aí já foi um dado interessante, um valor que analistas ontem falaram muito sobre isso, né, sobre essa proposta que ele fez, dizendo que é praticamente muito difícil, vai demorar muito para os países da Europa atingirem esse patamar de 5%, considerando os níveis atuais. Vamos lá. O que o Trump quer? Qual o grande objetivo dos Estados Unidos, gente? O que os Estados Unidos querem se manter no primeiro lugar como uma grande potência econômica e militar do planeta. O que impede isso? O principal país que impede isso, não é que impeça, mas que tem tendências a ultrapassar os Estados Unidos. É a Rússia? Não, é a China. E isso não foi o Trump que inventou. Isso lá atrás, o Obama, em 2011, já tinha mudado a política de prioridade da defesa dos Estados Unidos. Lá em 2011, há mais de 10 anos atrás, o Obama já tinha mudado a prioridade de defesa dos Estados Unidos para a China, né? Os Estados Unidos já tinham entendido que a China, sim, era a grande ameaça para, digamos assim, o predomínio dos Estados Unidos como uma grande potência global. E com a guerra Rússia e Ucrânia, e com todas as sanções econômicas contra a Rússia, que aconteceram a partir de 2022, a Rússia teve que se aproximar ainda mais da China. Já tinha boas relações, ótimas relações, mas a partir de fevereiro de 2022, com a invasão da Rússia na Ucrânia, a relação com a China ficou realmente ainda mais forte. E isso para os Estados Unidos, com esse grande objetivo dos Estados Unidos, se manter na primeira posição, não deixar a China ultrapassar, é péssimo. E o Trump viu isso antes, ou seja, antes disso, vamos lembrar, a anexação da Crimeia foi em 2014, tá? A guerra só em 2022. A anexação da Crimeia pela Rússia já tinha ocorrido em 2014. Ali, as animosidades com a Rússia já começaram. A Rússia saiu do G8, né? Vamos lembrar que em 1997 os Estados Unidos convidaram a Rússia para fazer parte do G7, ou seja, montar um G8. A primeira reunião com a Rússia foi em 97. A Rússia participou de todas as reuniões do G7 até 2013. Inclusive a reunião de 2014 ia ser na Rússia. Em função da anexação da Crimeia em março de 2014 é que mudou tudo. E aí a reunião teve que ser em Bruxelas, foi rapidamente modificada e a Rússia foi retirada e o G8 acabou. Isso foi em 2014. Então, quando o Trump assumiu, janeiro de 2017, o Trump já tinha na cabeça o seguinte, que se nós continuarmos apertando a Rússia, pressionando a Rússia, ela vai cada vez mais para o colo da China. Isso ele já falava em 2017. Tanto é que em 2018, na primeira reunião do G7, na reunião do G7 de 2018 no Canadá, o Trump já falou sobre isso. Vamos esquecer, vamos deixar do jeito que está, esquece a situação da Crimeia, deixa assim a Crimeia com a Rússia e vamos trazer novamente a Rússia para o G8. E ele falou novamente isso em 2019 na França. Por favor, busquem aí, né, na internet. A internet ajuda a gente nessas horas, né, para não parecer que eu estou ficando maluco. Vejam o que o Trump propôs em 2018 no Canadá, em 2019 na França. Tá bom? Então isso é muito importante. A grande preocupação do Trump é com relação a esses laços da Rússia com a China. Aí vocês vão perguntar para mim, Leonardo, mas é moralmente correto os Estados Unidos fazerem isso? Afinal de contas, a Rússia não podia ter invadido a Ucrânia da maneira que fez. Lógico que a Rússia não podia ter feito isso. Totalmente errada, né? Eu até, vocês que me acompanham há muito tempo, sabem que eu falava que a Rússia não ia fazer isso. Né, que a Rússia não ia invadir, ela estava ameaçando, mas não ia invadir, e ela acabou invadindo. E ela fez isso porque ela achava que ia ser rápido, e não foi rápido.
né? Foi por isso que a Rússia acabou invadindo. Ela achava que ia conquistar os seus objetivos rapidamente. A Rússia não esperava que a guerra fosse demorar tanto tempo. Por isso que a Rússia quer efetivamente parar essa guerra e por isso acho que o conflito vai mais ou menos parar do jeito que está. Não acredito que a Rússia vá atacar outros países da OTAN, outros países europeus, depois vai continuar, etc. Como é que nós estamos agora nessa situação? O que eu acho que está faltando para selar essa paz? O Putin aceitar as tais tropas da OTAN, né, lá da Europa, porque os Estados Unidos falou que não vai fazer parte dessa força de paz, na tal força de paz dentro da Ucrânia. O Trump já deve ter prometido para o Zelensky dinheiro, não só dos Estados Unidos, mas também de outros países, acho que a Arábia Saudita, a própria China, vão fornecer recursos, a própria Europa, né? O Trump tem falado muito que a Europa tem que ajudar a Ucrânia, etc. Vão ajudar a reconstrução da Ucrânia. Vai ter essa força de paz composta por militares de países da Europa e também não da Europa, e isso aí eu acho que o Putin não está aceitando, e também convencer o Putin que a Ucrânia não tem condições de aceitar formalmente que esses territórios que hoje a Rússia ocupa sejam formalmente do Estado russo. Isso eu acho muito difícil. Qualquer presidente da Ucrânia vai ter muita dificuldade de levar isso para o parlamento aprovar, o povo ucraniano aprovar, que aqueles quase 20% do território ucraniano, formalmente, a Ucrânia aceitar que eles façam parte da Rússia. Então eu acho que é aí que está, né, a questão para fechar esse acordo de paz. Então vamos aguardar, vamos acompanhar. Acho que toda essa confusão traz para a gente, para nós, para o Brasil, né? Qual a lição para o Brasil? Não podemos contar com ninguém quando o tema é defesa do nosso território, defesa dos nossos interesses. Esse é o mundo real. Bom, vamos lá, né? Essa primeira parte foi bem extensa, porque eu queria, né, pontuar várias coisas. A questão do cessar-fogo com Hamas e Hezbollah. Também essa semana, lá na terça-feira, tivemos a visita do Netanyahu ao Trump, lá na Casa Branca, e aí o Trump anunciou um ultimato, né, para o Hamas para liberar todos os reféns, né? E o que foi acordado é que o Trump, que o Hamas tem que liberar todos os reféns até sábado, agora, amanhã, né? Até meio-dia de amanhã. E ficou toda essa expectativa. Quando foi na quarta-feira, na verdade, ontem de manhã, o Hamas já aceitou liberar os 3 reféns que estavam previstos para amanhã, sábado. E a questão que trago para vocês é: será que realmente isso vai ser o suficiente? O Trump vai fingir que não falou que era para liberar todos os reféns, porque o Trump falou que era para liberar todos os reféns até meio-dia deste sábado, amanhã. Será que vai aceitar? E o Trump também, na terça-feira, disse que Egito e Jordânia tinham que aceitar os palestinos naquele plano dele de esvaziar a faixa de Gaza para poder reconstruir a faixa de Gaza, etc. Ele não desistiu totalmente daquele plano dele. Tá? Essa semana também vimos o Irã mostrando novas capacidades de armamento, mostrou um navio lança-drones, né, drones aéreos, bastante interessante. Também vimos aí o Irã mostrando teste de drones aéreos sendo lançados a partir de submarinos, ou seja, o Irã está querendo demonstrar aí todas as capacidades militares dele, com esse medo, né? Inclusive saiu uma reportagem essa semana também na mídia internacional falando que fontes da inteligência americana já indicam que Israel vai atacar o programa nuclear iraniano até o meio do ano. Como eu já falei, Israel não vai atacar o programa nuclear iraniano sozinho. Para fazê-lo, vai ter que fazer junto com os Estados Unidos, porque o programa iraniano é distribuído por várias cidades e o Irã não é um país qualquer, tem capacidade de defesa. Mas como nós estamos vendo, nessa proximidade toda do Netanyahu com o Trump, eu acho que é possível, sim, o Trump entrar nessa com Israel e em algum momento fazer um grande ataque a todos os lugares relacionados com o programa nuclear do Irã. Vamos seguir acompanhando. Com relação ao Hezbollah, vocês lembram, né? O cessar-fogo começou em novembro, né? Hezbollah lá no Líbano, etc. E Israel ainda não cumpriu a parte dele do acordo, ou seja, retirar todas as tropas do sul do Líbano. Israel alega que existem, sim, terroristas do Hezbollah, membros do Hezbollah na região que não podem ter membros do Hezbollah. Então Israel quer manter certas posições no sul do Líbano, o governo libanês não está aceitando
essa questão. Aí o cessar-fogo já tinha sido postergado para acabar 18 de fevereiro, que é semana que vem, né? Terça-feira da semana que vem. Israel pediu uma prorrogação de mais 15 dias, 30 dias, mas o governo libanês, até o momento, ainda não concordou com essa prorrogação do cessar-fogo. Tá? Então, até o momento, terça-feira, 18 de fevereiro, acaba o cessar-fogo, podemos ter uma retomada dos ataques entre Hezbollah e Israel. Sendo que a gente tem que levar em consideração que o Hezbollah está militarmente degradado, né, por todos os ataques que Israel fez, e eu também acho que Israel não quer se desgastar novamente com duas frentes. Acho que a prioridade para Israel é a questão do Hamas. Acho que mesmo com a devolução de 3 reféns pelo Hamas amanhã, ou seja, que aquela coisa que o Trump falou de se até meio-dia de sábado não entregar todos os reféns, Gaza vai virar um inferno. Mesmo que isso não aconteça, eu acho que a qualquer momento Israel vai quebrar o cessar-fogo quando ele perceber que não tem mais reféns vivos ou uma quantidade razoável de reféns vivos dentro da faixa de Gaza, porque na verdade, infelizmente, nós não sabemos quantos reféns ainda estão com vida. O Israel vai voltar a atacar com força o Hamas na faixa de Gaza. Então eu acredito que Israel não vai querer muita confusão com o Hezbollah, vai ter uma coisinha ou outra, eles vão acabar chegando num acordo com relação ao cessar-fogo. E fechando a região, também um dado importante só para vocês registrarem, o presidente Putin da Rússia ligou para o atual presidente da Síria, né? Eu já comentei com vocês aqui no Conexão de que a Síria, o Assad, que era o presidente da Síria até dezembro, era grande aliado da Rússia, né? A Rússia utilizava a base naval de Tartus lá na Síria, utilizava uma base aérea também lá na Síria, e a perda disso foi muito ruim para a Rússia. Lógico que o Irã foi um grande prejudicado com essa mudança de governo na Síria, mas a Rússia também foi. E aí teve esse telefonema do Putin para o novo presidente, dizendo que foi um bom telefonema, etc. Então, algo para nós estarmos de olho. Falando de estamos de olho, estamos muito de olho na Conferência de Segurança de Munique, que começa hoje, né, na cidade alemã, importantíssima cidade da Alemanha. É uma conferência super tradicional, que historicamente ocorre sempre no mês de fevereiro. Eu me lembro de um discurso famoso do Putin, na época que ele ainda era, digamos assim, amiguinho, né? Em 2007, vejam, busquem na internet, 2007, o discurso de Putin lá na Conferência de Munique, em que ele fez uma ameaça clara para a OTAN com relação à expansão da OTAN para o leste, né? A OTAN estava se expandindo para o leste, né? O Putin fez um discurso muito famoso em 2007 nessa conferência. O vice-presidente dos Estados Unidos já chegou lá em Munique, Zelensky também, e outros líderes globais vão falar nessa conferência, então estou de olho, muito importante. E para deixar o clima ainda mais tenso, ontem, lá em Munique, um afegão jogou o carro em cima de uma passeata de trabalhadores, lá de um sindicato de trabalhadores, ferindo 30 alemães. E imediatamente esse afegão foi preso e o Olaf Scholz determinou a imediata também extradição dele do país. Mas para deixar aí o clima dessa conferência bastante tenso, e obviamente que nos bastidores da conferência o assunto mais falado vai ser essa proposta do Trump, né, de acordo com Putin, de se entender com Putin, se encontrar, porque vamos lembrar, gente, ele não falou em Europa, né? Vocês não ouviram falar de Europa, vocês não ouviram falar que o Trump vai levar alguém da Europa para a negociação com Putin. É ele com Putin lá na Arábia Saudita, né? Então isso está dando muito bafafá. Ontem já teve entrevista da Kaja Kallas, que é a ministra de Relações Exteriores da União Europeia, dizendo que sem a União Europeia, sem a Europa participar dessa negociação, essa negociação não vai dar certo. Ou seja, fiquem bastante atentos nessa conferência de segurança de Munique. Vou trazer para vocês ao longo do final de semana, Minuto Conexão Gel, com alguma novidade em relação a isso. Também vamos acompanhar o processo eleitoral lá no Equador, país amigo nosso. No último domingo tivemos o primeiro turno das eleições, o Daniel Noboa, atual presidente, ficou em primeiro, uma margem muito pequena em relação à candidata da oposição, que é uma candidata de esquerda, e terá segundo turno em abril lá no Equador. Estamos de olho. E também estamos de olho no documento finais, ou seja, eu estou querendo ler hoje como é que foi detalhes de bastidores do encontro de ontem entre o Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, com o Trump na Casa Branca. Antes de se encontrar com o Trump,
o Modi ele se encontrou com Elon Musk, se encontrou com outras figuras importantes do governo dos Estados Unidos, e essa reunião, obviamente, teve como tema, digamos assim, oficial, o mais importante, a questão das tarifas, que a Índia cobra muita tarifa, né? O Trump agora está fixado com esse tema aí de tarifas, mas o tema de bastidores é a questão do interesse de ambos os países em relação a conter a China. O interesse estratégico desse encontro Índia e Estados Unidos é conter a China, embora o tema que sai aí para a mídia de maneira geral é a questão das tarifas. Mas antes disso, o Narendra Modi esteve na França, participou da conferência sobre inteligência artificial que ocorreu lá em Paris, segunda e terça-feira, e o Narendra Modi teve vários encontros também com o presidente da França, Emmanuel Macron, tentando fugir, né, ou diminuir a dependência da França e da Europa dos Estados Unidos, né? Ou seja, tudo que vocês escutaram hoje, pensem como é que a Europa, como é que os europeus, como é que os líderes europeus estão pensando o relacionamento deles em termos de política externa. Devem continuar confiando nos Estados Unidos ou devem buscar outras parcerias? E aí a Índia, um país cada vez mais importante no sistema internacional, tem indústria de defesa, programa espacial, maior população do planeta. A Índia é um país importantíssimo e, obviamente, que o Macron quer se aproximar ao máximo da Índia, inclusive com vendas de assuntos de defesa, material de defesa, etc. Também estamos de olho na questão do conflito lá na República Democrática do Congo, na região leste. Tem a MONUSCO, que é uma das mais importantes missões de paz do mundo, da ONU, lá na República Democrática do Congo. O M23, aquele grupo opositor, segue em conflito ali com o exército da República Democrática do Congo, e a África do Sul, que perdeu militares num confronto com o M23 na semana passada. A África do Sul anunciou na quarta-feira que vai enviar mais 700 militares para reforçar o contingente dela lá, que já é de 2.700. A África do Sul tem 2.700 militares lá e anunciou quarta-feira que vai mandar mais 700 militares para reforçar o contingente na MONUSCO. Vamos seguir de olho, uma situação também importante. E fechando, como sempre, com a boa notícia. Boa notícia, o anúncio na quarta-feira, né, sobre a missão 6. É uma boa notícia. Sei que muita gente já falou comigo que acha que isso aí é um pouco política, jogo para a plateia, etc. Mas é um valor bastante elevado, investimentos públicos aí e privados, no total de 112,9 bilhões de dólares, de reais, 112,9 bilhões de reais, em vários campos. KC-390, dinheiro para submarino, dinheiro para fragata nossa, dinheiro para satélite, lançamento de foguete, carro de combate do exército. Ou seja, é muito dinheiro, até não é, logicamente, agora em 2025, mas a meta do governo é conseguir chegar a 55% de domínio de tecnologia de interesse para a soberania e defesa até o final do ano que vem. Essa é a meta. Eu acho que sempre que a gente falar sobre defesa, sempre que falar sobre indústria de defesa é importante. Vamos ver se realmente isso aí sai do papel, se realmente acontece na prática. Eu acho que é sim uma boa notícia e por isso que eu trago para fechar mais esse Conexão Gel 323, agradecendo a audiência de vocês. Tempo é algo que é muito valioso e eu fico muito honrado por essa audiência. Mais uma vez, se vocês gostaram, deixe o like de vocês lá, compartilhe com seus amigos, ajudem a divulgar o canal. Um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.